Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ila Fialho, sou educadora financeira e no vídeo de hoje eu vou falar sobre aposentadoria. Você já parou para pensar na sua? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar também os seus comentários, deixe aqui sua opinião sobre esse assunto, o que você acha sobre isso e sobre esse modelo tradicional de aposentadoria que a gente tem. Isso ajuda muito o canal a crescer e o conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. Bom, vamos ao tema então. Eu queria trazer essa reflexão aqui já há um tempo, porque eu acho que isso também é uma aflição dessa geração, né? Das pessoas que estão aí na faixa dos 30 anos, que é o meu caso, né? Dos 30 anos, 40 anos. E será que elas vão chegar a se aposentarem por este modelo tradicional ao qual nós temos hoje? Eu penso que provavelmente não. E ao mesmo tempo, eu fico pensando e refletindo sobre a questão em si da aposentadoria. Você já parou para pensar que só quando você estiver mais velho você vai conseguir aproveitar a sua vida? Só quando você estiver lá para os 65, 70 anos, no modelo atual, você vai conseguir, enfim, descansar, fazer uma pausa e aproveitar a sua vida da forma que realmente você gostaria de aproveitar. Talvez aos 70, 65 anos você não consiga escalar uma montanha, você não consiga fazer uma trilha. E isso é algo que a gente precisa refletir. Por quê? Talvez seja mais interessante a gente, ao invés de aguardar um momento de aposentadoria em si, que você vai conseguir fazer uma pausa maior, você fazer essa pausa antes, ou melhor, fazer pequenas pausas de forma mais inteligente. Que seria o quê? Seria você fazer pausas em momentos oportunos, como por exemplo, num momento de desligamento do seu trabalho, você aproveitar este período de desligamento para você conseguir fazer uma pausa de pelo menos aí 6 meses, por exemplo, ou um ano, para você conseguir realmente colocar a sua mentalidade no lugar. Porque quando a gente está trabalhando, a gente fica numa rotina tão puxada que a gente não consegue parar de fato para refletir sobre a nossa carreira, se é aquilo mesmo que a gente quer, se é aquele caminho que a gente quer seguir. Então a gente, na correria ali do dia a dia, a gente não consegue refletir sobre as coisas que realmente fazem sentido na vida da gente, tanto em termos de carreira quanto em termos de vida pessoal. E essas pausas inteligentes, elas são muito fundamentais para a gente estruturar a nossa carreira e pensar em novas rotas e sair deste piloto automático. Ao mesmo tempo, conseguir aproveitar a vida realmente de forma que a gente queria aproveitá-la, né? Conseguir ali fazer uma viagem, conseguir ali estar com a sua família, conseguir realmente fazer ou se dedicar a algum hobby que você goste. Mas claro, eu sei que você deve estar pensando aí que isso é impossível na realidade atual que a gente tem, mas isso só é possível quando você consegue de fato fazer um bom planejamento financeiro, que é quando você já tem as suas reservas financeiras criadas, que você consegue ter mais segurança para você fazer essas pausas, esses momentos de pausa realmente, para que você consiga aí pelo menos tirar 6 meses a um ano de pausas inteligentes para você realmente aproveitar esses momentos e aproveitar melhor a sua vida, para que você não pense que essa janela de tempo entre 40, 35 anos, 30 anos está muito longe ainda para você conseguir chegar à aposentadoria. Além disso, esses momentos de pausa de 6 meses a um ano, você também pode aproveitar para recapitular a sua carreira, se recolocar no mercado de trabalho de uma forma melhor. Por exemplo, se você hoje está numa carreira
e você precisa se especializar mais para você conseguir alcançar melhores cargos. Ou você deseja fazer uma transição de carreira, você deseja mudar de carreira totalmente. Você pode fazer outro curso nesse período, você pode fazer, se especializar em outra coisa, para você realmente voltar ao mercado de trabalho, alcançando cargos melhores e até mesmo salários maiores, o qual você não conseguiria simplesmente habitolado ali no piloto automático do mercado de trabalho no dia a dia ou na ansiedade e na pressa de adquirir um novo emprego. Mas claro que isso tudo deve ser estruturado e muito bem planejado aí no seu financeiro, tá? Então, eu trouxe aqui também, eu fiz uma listinha para conversar aqui com vocês hoje, e eu trouxe aqui um outro ponto também, é que a sua carreira, ela não é para sempre. Ou seja, com a tecnologia mudando, várias IAs aí entrando no mercado e cada vez mais isso, eu imagino que até 2030, por exemplo, a gente vai estar muito avançado em questão de carreira, vai surgir muitos novos cargos no mercado de trabalho, muitos cargos vão deixar de existir ou não serão tão mais preciosos e necessários quanto antes. Então, a sua carreira não é para sempre e você precisa sim parar para pensar nela. E isso também faz parte no pensamento de uma boa aposentadoria. Por quê? Se você consegue construir uma carreira melhor e galgar melhores posições, melhores salários, você também consegue ter uma aposentadoria mais tranquila, pensando que você vai conseguir aí aportar melhor os seus recursos financeiros em investimentos para que você consiga de fato se aposentar de forma muito melhor, né? De forma muito mais tranquila financeiramente. Além disso, você consegue, pensando aí em planejamento financeiro, fazer um bom planejamento de aposentadoria, porque você vai estar conseguindo juntar maiores recursos e também conseguindo se organizar financeiramente para você conseguir distribuir melhor a sua carteira de investimentos. Além disso, um outro ponto sobre aposentadoria que eu queria trazer é a questão do INSS. A gente sabe também que esse modelo tradicional, ele não vai se manter da forma que está. A gente vê aí cada vez mais, ano a ano, as normas, né, as regras de aposentadoria se estendendo cada vez mais, ou seja, se o brasileiro está vivendo mais, a idade para se aposentar também vai ser cada vez mais para frente. Eles vão adiar isso cada vez mais. E assim também vai se dar, né, as regras de aposentadoria cada vez mais avançando. E isso não é nada legal, nada interessante para a gente, porque pensando em qualidade de vida, nós não queremos estar trabalhando aos 70, aos 75, aos 80 anos. Então, isso é um outro ponto também que você já pode começar a pensar se você está na faixa dos 30 anos e ainda não começou o seu planejamento financeiro, a sua organização financeira, a criação de suas reservas. Então, você já pode começar a pensar sobre isso, tá? E um outro ponto também, falando ainda sobre carreira, é a questão do etarismo. A gente sabe que existe sim hoje esse preconceito de faixa etária, não sei como isso vai se dar lá na frente, quando realmente a população brasileira vai estar naquela pirâmide, né? A pirâmide vai começar a se inverter aí para a aposentadoria, a taxa de natalidade caindo, né? E a taxa de idosos aí cada vez mais aumentando. Então, a pirâmide etária vai se inverter, né? Talvez, não sei, né? Se esse etarismo, esse preconceito vai reduzir ou não, mas isso é algo que você deve pensar. Cada vez mais que você fica mais velho, você vai também tendo maiores desafios em recolocação no mercado de trabalho e também para você conseguir outros empregos, né? Então, mais uma vez, cabe você aí fazer uma pausa inteligente, se adaptar
para voltar ao mercado de trabalho, galgando novas oportunidades. Além disso, a pausa inteligente ela é importante porque você também deve considerar o fator estresse. Eu sei que hoje a gente vê aí inúmeros casos de burnout, então as pessoas estão cada vez mais com cargas horárias excessivas de trabalho, uma rotina muito estressante. O home office ainda é uma polêmica, ou seja, o home office ainda é um modelo não 100% reconhecido aí pelo mercado brasileiro. Então, sim, as vagas de home office deram uma certa reduzida. Elas ainda existem, mas existem em números e quantidades maiores, acredito, no mercado de tecnologia. Então, tem esse ponto também de considerar a sua saúde mental ali, ter esse autocuidado com você, para que você consiga se manter aí no mercado de trabalho, fazendo essa pequena pausa inteligente. Então, esses são alguns pontos que eu queria trazer aqui hoje. Claro que isso tudo requer um bom planejamento financeiro, uma boa organização financeira para que você consiga, sim, mais uma vez, criar reservas financeiras, pensando principalmente em longo prazo, que é a sua aposentadoria. Um momento tão importante, mas que eu acredito que ele não deve ser pensado somente quando for chegar realmente o momento, quando você estiver lá para os seus 70 anos. Ele pode sim ser pensado em pausas, ao invés de você pensar, nossa, uma janela tão enorme de tempo, o que eu vou ficar aqui, talvez em pequenas férias, às vezes que você consegue ali 30 dias, né? Você não consegue, de fato, parar ali e realmente fazer uma pausa para você conseguir sim se dedicar a um estudo, para você conseguir ter uma qualidade de vida ali. Eu sei que esse modelo ainda não é pensado, esse modelo ainda não é bem visto, principalmente pela sociedade. E eu sei que esse modelo também não é um modelo fácil de ser aplicado, no sentido de que requer um bom planejamento financeiro para que você consiga fazer isso. E talvez hoje, se você está passando por algum desafio profissional, ou se você é empreendedor e também não consegue fazer essas pausas, você não consegue fazer tirar um tempo para você, tirar um tempo de folga talvez, é porque talvez você realmente esteja precisando pensar sobre esse outro ponto de vista, que você talvez realmente esteja precisando começar a organizar o seu financeiro e estruturar isso de uma melhor forma, criando reservas para que você consiga realmente fazer uma pausa. E você, já pensou sobre a sua aposentadoria? Acha que ainda está muito longe para você se aposentar e isso te deixa um pouco incomodado e talvez desanimado pelo longo período que ainda falta? Você já tem suas reservas financeiras? Você já começou a pensar sobre isso? Você já tinha pensado talvez nesse ponto de vista? Eu quero que você deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse tema, quais desafios a gente ainda tem para enfrentar e o que você acha do modelo atual. Eu vou adorar saber qual que é a sua opinião e para a gente ir construindo essa ideia aqui juntos. A ideia do canal é justamente fazer esse compartilhamento de ideias para que a gente consiga cada vez mais desenvolver novos pontos de vista e cada vez mais estar expandindo aí a nossa consciência nesse sentido, pensando criticamente também. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.